Vou explicar para vocês as 3 opções que nós temos hoje no mercado para aquecer todas as águas da sua casa. Sabe aquele banho de hotel, aquela ducha imensa com aquela água toda quente, que não fica nenhum lugar frio, não fica nada pingando? Eu vou ensinar para vocês como a gente vai ter essa água dentro de casa, para você tomar banho todo dia. Já pensou que delícia? Vamos falar hoje sobre aquecimento de água da casa, torneira, chuveiro, banheira e etc. E num outro vídeo eu vou falar sobre aquecimento de água de piscina, ok? Para aquecer as águas da casa, atualmente nós temos 3 opções no mercado: aquecimento elétrico, aquecimento a gás e aquecimento solar. Vou começar falando para vocês sobre aquecimento elétrico. No meu ponto de vista, é o pior custo-benefício que nós temos. Primeiro, porque eu preciso ter uma tomada elétrica em cada ponto que eu vou aquecer. Por exemplo, os chuveiros, um exemplo mais óbvio que todo mundo conhece. Eu não tenho uma tomadinha em cima do chuveiro, então eu tenho um equipamento que só aquece a água através da energia elétrica dessa tomada. Se eu precisar colocar um aquecedor elétrico na torneira, eu preciso de um aquecedor naquela torneira ligado num ponto elétrico. Isso fica inviável, as torneiras não são bonitas, que dá para adaptar isso, o custo disso no uso é muito alto, porque gera o consumo alto de energia elétrica. Então, para mim, é a pior opção para aquecer as águas. Se você vai falar assim, Patrícia, mas eu preciso só aquecer a torneira da minha cozinha, eu não estou fazendo uma obra, eu moro nessa casa, mas eu estou desesperada, eu preciso de água quente para lavar louça, né? Então como é que a gente faz? Põe uma torneira elétrica na cozinha. Mas, em via de regra, isso não dá pra gente fazer na casa inteira, então não é a melhor opção, ok? A segunda opção, e creio que a mais utilizada no país, é o aquecimento solar. Por que utilizamos tanto aquecimento solar? Porque somos um país tropical, temos muito sol e blá, 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 blá. Então criou-se a cultura de se utilizar muito aquecedor solar para aquecer as águas. O que acontece? Nesse sistema nós vamos ter algumas placas, que geralmente são de vidro, em cima do telhado. Essas placas necessariamente, que para mim em algumas situações já inviabiliza o uso, precisarão estar viradas com a sua face para a posição solar norte, tá? Por quê? Porque o sol precisa ter incidência direta nessas placas. Essa placa vai aquecer uma água que fica armazenada dentro de um boiler. O boiler tem aproximadamente 600 litros de capacidade, só que é uma água que fica ali, parada, armazenada. Então o que acontece com essa água? Obviamente, ela vai perdendo calor durante o dia. Hoje em dia, os boilers são um pouco mais modernos e tem um termostato dentro deles. Esse termostato, ele obviamente é ligado na energia solar e você programa a temperatura que você quer que fique essa água. Se você quiser uma temperatura de 26 graus e essa água baixar para 24 graus, o que vai acontecer? Esse termostato vai ligar automaticamente via energia elétrica para aquecer essa água que está armazenada. Resumo da ópera, nós temos uma água armazenada, que fica o dia inteiro perdendo calor, que foi aquecida através de energia solar e nós precisamos de energia elétrica para poder ter uma água super quente. Pode ser que no Nordeste, nas regiões mais norte do país, isso funcione muito bem. Eu moro no interior de São Paulo e, sinceramente, não gosto. Já morei numa casa que tinha esse sistema de aquecedor solar e em dias mais frios que você quer, assim, tomar banho, que não tem meia que esquente seu pé, você tem que entrar embaixo daquele banho queimando, você não tem água numa temperatura extremamente quente. E, obviamente, também tem uma quantidade de água. Então, dependendo do tamanho da família, os últimos vão ficar com o banho um pouquinho gelado ou gelado, tá? Então, particularmente, eu não gosto, eu não recomendo e eu não utilizo nas minhas obras. Tem um detalhe, uma vantagem desse sistema é que, ao contrário do sistema elétrico, nós conseguimos colocar em todos os pontos da casa. Torneira de churrasqueira, de cozinha, de banheiro, banheira, ducha, em todos os lugares.
E uma coisa muito legal é que hoje não se utiliza mais canos de cobre. Então muitas pessoas, às vezes a gente fala sobre aquecimento e fala, nossa, mas eu tenho que comprar um monte de cano de cobre, passar cano de cobre na casa inteira. Não. Hoje eles são feitos através de canos de PVC do tipo Aquaterm, que é um cano de PVC que aguenta água com altas temperaturas e é super simples. A gente passa o cano de água fria e passa o cano de água quente junto. A terceira opção é a que eu mais gosto e mais utilizo. É o aquecimento através de aquecedor a gás. Sim, aquele mesmo modelo de aquecedor que utilizam em apartamentos, que às vezes você encontra nas lavanderias. Eu gosto de utilizar ele dentro das casas. Dentro não, eu boto do lado de fora da casa, mas utilizo nas casas. Esse aquecimento, ele é feito por passagem. Como que isso funciona? A água é esquentada. Existe a palavra? Foi, vocês entenderam, né? A água é esquentada por passagem. O que isso significa? Quando eu estou dentro da casa e ligo a torneira, o chuveiro, a banheira, o que quer que seja, esse aquecedor ele é acionado, ele recebe o gás dos botijões de gás que estão lá fora, que eu já vou explicar como que a gente faz esse sistema. Esquenta essa água, somente essa água que está passando. Então o que acontece? Eu não tenho uma água que fica perdendo calor dentro de um boiler. Eu tenho uma água que está sendo aquecida naquele momento. Nós também podemos adequar a temperatura do aquecedor no próprio equipamento, mas eu controlo a temperatura dessa água no misturador ou no monocomando e aí eu tenho a água na temperatura que eu quiser. Um pouco menos quente no calor, um pouco mais quente no inverno. Nessa opção, nós não utilizaremos chuveiros, assim como na opção do aquecedor solar, tá bom? O que nós vamos utilizar? Ducha, adoro. Sabe aquelas duchas quadradinhas? Que vem da parede, do teto, tem cromada, tem preto, tem rosé, tem gold. E isso a arquiteto ama, né? Porque possibilita projetos incríveis. Mas como esse aquecimento funciona? É o seguinte, eu recomendo que você tenha próximo à calçada uma casinha de gás, tá? Por que próximo à calçada? Para facilitar a troca desses botijões. Eu costumo colocar 2 botijões de P45 ali dentro. Por que 2? Porque quando um acaba, você troca e já encomenda outro para não ficar sem. Isso é motivo de separação de casal lá em casa. De verdade. A ponto do marido ficar sacudindo o gás para poder terminar o banho, porque senão o bicho pega. Voltando. A gente vai ter uma casinha lá fora com 2 botijões a gás. Aí nós teremos uma outra casinha com os aquecedores, em quantidade suficiente para suprir o número de pontos de água que você tem dentro da casa. Quantidade de ducha, quantidade de banheira, quantidade de torneira, enfim. Vai estar dimensionado, você vai ter aquela quantidade de aquecedores. Quando a água é acionada lá dentro, quando eu abro uma torneira, que todo o mecanismo começa a funcionar, o que acontece? O gás sai desses botijões através de um cano que antigamente, até muito pouco tempo atrás, a gente utilizava o cano de cobre, mas nem nessa situação a gente utiliza mais. Agora é um cano de borracha, que se eu não me engano chama Tubopex multicamadas, é isso, tá? Então é um cano de plástico, é bacana porque ele é flexível e é bacana porque ele não arrebenta. Ele lembra muito aquele cano de botijão de gás mesmo, sabe? Que liga no fogão. Então é um cano bem grosso, uma borracha bem grossa de multicamadas para ele não se romper e evitar qualquer desastre, qualquer vazamento. Então ele vai até o aquecedor solar e o aquecedor solar passa água por dentro dele, ele foi acionado e vai direto para esses pontos que nós ligamos de torneira, de chuveiro, enfim. Nessa opção, nós também vamos utilizar os tais canos do tipo Aquaterm, que são os canos de PVC para a água quente. Então, da mesma maneira que nós utilizamos no aquecedor solar, nós vamos utilizar no aquecedor a gás os mesmos canos. Então, do botijão para o aquecedor, Tubopex multicamadas, e do aquecedor até a torneira, o tubo de PVC para água quente, tá bom? Uma dica muito legal para você que vai construir ou que está reformando e vai adaptar esse sistema gás na sua casa, se puder, opte por monocomandos. O que são monocomandos? A gente tem aquela torneira com negocinho de água quente e coisinha de água fria. Negocinho é o registro, vocês entenderam, né? É difícil temperar a água nessa situação, sabe? Você liga quente, aí a água vem. Aí você liga fria, aí a água vem. Ah, não tá bom. Põe um pouco mais. Sabe o que acontece? Você não usa. Você desencana, você desiste.
Agora, se você tem um monocomando, que hoje tem 1000 opções, tanto para chuveiro, que fica uma peça só, quanto para... chuveiro não, ducha. Tanto para ducha quanto para torneira, você vai, abre... Ah, não tá legal? Dá um totozinho no monocomando, ele dá uma esfriadinha e aí sim, você vai usar todos os seus pontos de água quente. Então, se puder, opte pelas opções de monocomando, tá bom? Mais uma dica, hein? Tô cheia das dicas hoje. Uma dica muito importante. Quando você vai fazer a ducha com monocomando, tem uma peça que é a peça que funciona, que vai dentro da parede, tá? Depois vai acabamentinho, que pode ser da cor que você quiser, da marca que você quiser, sem marca, o que você quiser, tá? Mas essa peça que vai dentro da parede, dê preferência para uma marca conhecida, para uma marca de qualidade, como a Deca, como a Docol. Por quê? Porque se uma torneira sua quebra, você vai lá, tira a torneira, joga fora e troca. Se o acabamento do monocomando quebra, você vai lá, tira, joga fora e troca. Se uma peça dessa que fica embutida dentro da alvenaria quebra, você vai ter que quebrar a sua parede. Muitas vezes você não vai mais ter o revestimento para poder substituir. E você já viu o tamanho desse problema, né? Então, dê preferência para essa peça que vai dentro da parede, uma peça de marca, uma peça com garantia e que não vai te trazer problema, tá bom? Mais uma coisa muito importante, ainda falando de aquecimento a gás. Dependendo da pressão da água da sua casa, você vai precisar de um pressurizador. Esse sim é ligado na energia elétrica, tá bom? O que eu costumo fazer nas minhas casas, o que eu tenho na minha casa, o que eu recomendo para os meus clientes, e se você tiver a possibilidade de fazer, recomendo que você faça, tá? Se você morar num lugar que tem uma pressão de água da rua muito boa, eu recomendo que você tenha 2 entradas de água para o seu sistema de aquecedor a gás. Como é que funciona isso? Eu deixo full time a água da rua ligada da minha casa e eu fecho o registro da água da caixa, que vai funcionar normalmente para vaso sanitário, que funciona por gravidade, etc. Ok? Fico o tempo inteiro utilizando a água da rua. Por quê? Porque a água da rua tem muita pressão e o aquecedor a gás funciona perfeitamente. Quando acontece falta de água, eu vou lá na casinha do aquecedor, fecho o registro da água da rua e abro o registro da água da caixa. O que vai acontecer? A água da caixa vai começar a passar pelo aquecedor, porém, ela não tem força suficiente para jogar essa água até as torneiras. Então, tem um motor, que é um pressurizador, que custa em torno de R$1.000, que você vai precisar ter, porque vai acontecer uma falta de água, e aí você não vai ter pressão para as torneiras. Então, ele é ligado na tomada, mas ele liga automaticamente, você não precisa ir lá, ligar ele nada. A hora que a água é da caixa d'água, ele percebe que não tem pressão, ele mesmo já aciona e funciona muito bem. Mas eu recomendo isso, que você tenha 2 sistemas de entrada, que isso não vai te gerar um custo alto, mas vai te eliminar uma super dor de cabeça no dia a dia, para você não ter essas surpresas. Agora eu quero que vocês contem pra mim qual é o sistema que vocês têm em casa. Eu quero saber se é eficiente, se atende às suas necessidades e se isso já te causou algum problema. Se você gostaria de mudar ou se ele te satisfaz, conta pra mim que eu quero saber. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre aquecimento de água de piscina, que não é a mesma vantagem da água da casa, são outros sistemas, é outro esquema e eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.